dependência de opioides e atitudes extremas. Muitos dependentes de opioides têm atitudes de desespero diante da falta do uso do opioide. E para falar sobre esse assunto tão importante, tão delicado, a gente conversa nesse momento Dr. Hélio Henrique Vilaça, ele que é autorizado pela ANR a fazer esse tratamento aqui no Brasil, junto com o Dr. André Weisman. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado por receber nossa equipe. Obrigado, Kézia. É sempre um prazer estar com vocês. Doutor, a gente sabe que o uso excessivo do opioide pode trazer vários transtornos, né? Isso. Mas eu queria que o senhor explicasse assim, mais claramente, né, que tipo de transtornos a pessoa pode ter se ela se tornar dependente de opioide, com o uso excessivo, né? E quando ela se torna um dependente de opioides? Tá, então vamos lá. Primeiramente, nós estamos falando aí do uso de opioides de forma incorreta, sem acompanhamento médico, sem orientação médica, sem supervisão médica e uso recreativo, sem, então, pessoal, colocar que as medicações opioides são medicações ruins. Medicações opioides são usadas para momentos específicos, para situações específicas. Ou seja, de dor, né? Momentos específicos, justamente. Então, com o uso incorreto e indevido, nós temos aí, primeiramente, o transtorno da dependência, né? Junto com a dependência é gerado o quê? A tolerância, e após a tolerância, quando a gente tenta diminuir as dosagens ou a parada abrupta da medicação, surge a abstinência. Então, nós estamos falando de três situações: dependência, tolerância, quando a gente precisa de aumentar as doses, e a abstinência, o transtorno de abstinência. Junto com essas situações, surgem outras situações, tanto físicas quanto emocionais, que trazem muito desconforto para o paciente, e aonde que nós tentamos aí, juntamente com o Dr. André Weisman, trazer alívio para esses pacientes de forma eficaz, humana e com tempo aí sucinto, vamos dizer, um tempo muito pequeno em vista do grande problema, às vezes, que a pessoa enfrenta. E por que a gente coloca como se fosse um grande problema e por que se torna um pesadelo? Porque o corpo ele entrou em um desequilíbrio e muitas das vezes esse desequilíbrio ele é tão grande que a pessoa começa a ter atitudes extremas. Ela paga o valor que for pela medicação, ela tenta de forma indevida, né, estar em contato com essa medicação, quer seja roubando ou furtando de lugares, né? Porque o senhor já teve vários relatos de pacientes? Sim, tem um relato de pacientes. Na sua opinião, assim, que você já acompanhou, o que já foi assim, mais assustador? Mais assustador são pessoas, por exemplo, entrarem em ambientes hospitalar, né? Entrarem em ambientes hospitalares e pegar essas medicações, né? Sem indicação, sem que as pessoas soubessem, seria colocado como um furto, né? Furto, sem que ninguém... No ato de desespero, eles chegam a fazer isso. No ato de desespero, justamente. E teve pacientes também, com relatos que a gente, inclusive, acompanhou na Record, né? Que ele quebrou a clavícula. Justamente, pessoas que chegam a atitudes extremas para conseguir entrar em contato com a medicação. E vamos, assim, partir do pressuposto que as pessoas elas perdem, vamos dizer, o sentido da vida, não tendo mais prazer, somente quando ela entra em contato com a medicação, que as pessoas elas tentam suicídio, né? Então perde o valor, a vida perde o valor diante desse tipo de situação. E é algo que o ser humano, a gente nasce com o instinto de preservar a vida. Então a gente vê que chega realmente a situações extremas. Então quando a pessoa ela não consegue, por exemplo, o que ela quer, ela não consegue viver. Então a única coisa que ela pensa é em que, às vezes, morrer. É verdade. Né? Então isso é algo muito extremo e é algo que tem que ser sim falado. Por quê? Porque a pessoa entra em um intenso sofrimento interno, né, por conta desse tipo de situação. E é complicado, porque diante do desespero, né, a pessoa é capaz de fazer tudo para ter aquele medicamento. Algo importante ser dito, doutor, é que muitas vezes eles não pedem ajuda com medo da exposição, porque a maioria são profissionais da saúde, é verdade? Kézia, isso é muito triste de falar, mas infelizmente muitas pessoas estão sofrendo sozinhas. Então você aí em casa que está nos escutando, que de repente está passando por esse tipo de situação, não tem com quem contar,
não tem como você, às vezes, partilhar. Nós estamos aqui para ouvir, inclusive nós temos uma equipe preparada aí, nós estamos aqui para ouvir e te ajudar, receber da melhor forma possível essas informações para te ajudar de forma sigilosa e segura. E o desespero dessas pessoas, né, acaba afetando toda a família, né, doutor? Infelizmente, leva a uma situação de desestrutura familiar, porque não afeta somente a pessoa. Logicamente, com o tempo, as pessoas que convivem, né, que são próximas dessa pessoa, vão perceber alterações, porque muda o dia a dia dessa pessoa. Chega a um ponto que a pessoa ela não consegue, por exemplo, levantar para ir para o trabalho, ela não consegue, por exemplo, levantar para fazer uma comida, né, para ela se alimentar. Então, só quando ela usa o opioide que ela melhora? Só em uso que ela tem aí, vamos dizer, momentos, né, que são às vezes muito curtos, que ela consiga, por exemplo, ter um pouquinho aí de tranquilidade. O senhor já acompanhou pacientes, né, tem acompanhado pacientes com essa dificuldade, com a dependência de opioides, e eles conseguem ficar livres dessa dependência sozinhos, administrando sozinho, ou não, só com a ajuda médica? Késia, vamos dizer assim, é uma situação muito complicada para você lidar sozinho, né? Existem relatos, sim, de pessoas que conseguiram, por exemplo, ficar livres, mas não sozinhos, com acompanhamento médico, logicamente, né? Logicamente que o que nós temos de abordagem no Brasil, eu digo de forma tradicional aí que nós temos, né? O paciente ele entra em intenso sofrimento por conta que ele vai passar pelo processo da abstinência. E o que o Dr. André Weissman desenvolveu é uma neuroregulação acelerada, onde vai tratar a raiz biológica do problema. Não como um problema psicológico. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que nós estamos aí trabalhando para tratar a raiz biológica, para que onde o corpo vai entrar em um equilíbrio novamente, para que de repente ele consiga ter proveito, por exemplo, de um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo. Porque essa pessoa em desequilíbrio, ela não vai conseguir ter, por exemplo, pensamentos e um raciocínio de equilíbrio e lógico para conseguir sair da situação. Então, primeiramente, a gente tenta restaurar aí, reestruturar, restabelecer, trazer um equilíbrio novamente para o sistema de endorfina dessa pessoa. E as pessoas que estão nos acompanhando, né? Se tiver alguém que é dependente de opioide, eles entrando em contato, vocês conseguem reverter essa situação, doutor? Sim, por se tratar de uma situação biológica, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no organismo dessa pessoa de forma que a gente trabalha ali diretamente nos receptores. E por que então é tão eficaz? Porque a gente consegue neuroregular, entendeu? A gente consegue trazer um equilíbrio para a quantidade de endorfina que essa pessoa produz e a quantidade de receptores para serem estimulados. Que nesse momento onde ela está com dependência, são muitos receptores para serem estimulados. E essa pessoa não vai conseguir estimular com a sua própria endorfina. Né? E nós trazemos aqui um equilíbrio novamente para que ela tenha proveito do que ela mesma produz. Maravilha. Então eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. Obrigado, Késia. Qual que é o Instagram para o pessoal te acompanhar e ficar por dentro de maiores informações sobre o assunto? Nosso Instagram é doutor.helio.vilaca. Tá aí para vocês, está na tela. Lembrando, existe saída, existe uma nova vida para você.